Vou começar o vídeo com uma breve história da osseointegração para vocês entenderem um pouquinho de onde veio e onde ela está atualmente. Quem inventou a osseointegração foi um cara chamado Brånemark. Ele é um doutor sueco nos anos 60, ele testou isso em camundongos, colocar um implante ali no fêmur de camundongos e se popularizou bastante e hoje a gente está vendo cada vez mais casos de implante, seja em fêmur, seja em húmero, eu já vi até mesmo na tíbia, transtibiais usando. Então esse vídeo eu quero trazer para vocês boas informações como sempre. Eu quero trazer algo sem pender para nenhum dos lados, algo neutro, né? Colocando aqui os prós e os contras para que você que está me assistindo tome boas decisões e não caia em propagandas, porque a gente vê muito marketing sobre isso aqui também. Então, antes de eu entrar aqui nos prós e contras, eu quero falar um pouquinho da minha história com a osseointegração. Não, eu não tenho nenhum tipo de osseointegração, eu uso 4 encaixes aqui nos braços e pernas. Porém, quando eu trabalhava nos Estados Unidos na área, eu fiquei por lá 10 anos trabalhando na Hanger, uma das maiores empresas do setor de reabilitação no mundo, eu pude conhecer o Dr. Munged. Ele é um iraquiano que pratica na Austrália, tem uma história até incrível de superação. E ele foi um dos caras que eu vi popularizando a osseointegração na Austrália, depois na Europa, depois nos Estados Unidos e em todo o mundo. Até hoje ele é um dos doutores que mais praticam esse tipo de cirurgia, né? E eu pude conhecê-lo, inclusive sentar numa mesa ali com poucas pessoas ali especialistas com ele e fazer perguntas para ele, né, do cara ali que estava popularizando isso. Então eu percebi algumas coisas, então nesse vídeo eu vou trazer informações fatídicas, mas também opiniões sobre a osseointegração. Então eu queria começar com os prós, as coisas legais desse tipo de cirurgia. Primeiro, ela permite o paciente a não usar o seu socket, o encaixe. A osseointegração é um pino que sai ali do osso implantado, ele atravessa a pele, então a colocação e também você tirar a prótese, desconectar a prótese é muito fácil. Tem vários tipos de conectores que o pessoal desenvolveu, mas geralmente é um que você só tem um parafuso. Você tirou esse parafuso, solta facilmente. Então isso é bem legal, né? A gente que mora aqui no Brasil, um país tropical, onde meses a gente tem temperaturas acima de 30 graus, é desconfortável, né? Você usar um encaixe, lidar com suor e etc, né? Nesses ambientes quentes. Então, com a osseointegração, você está livre de encaixes. O outro lado bacana da osseointegração é que ele permite uma postura, especialmente em transfemorais, melhor, né? O transfemoral ele tem ali um encaixe que limita, né, a flexão e extensão ali do fêmur, e com a osseointegração, pelo menos o pessoal que eu já vi, eu já conheci algumas dezenas de pessoas com esse tipo de cirurgia, eles têm uma postura mais ereta, mais bacana, pela exatamente eliminação do encaixe, do socket ali. Então, essa questão postural é um pró da osseointegração. E por fim, o terceiro ponto positivo é você tira um possível foco de dor ao tirar um encaixe. Agora, é importante dizer, muita gente que eu vi fazendo osseointegração desistiu rápido do encaixe ou não tinha um protesista experiente fazendo o encaixe da pessoa. Geralmente, pessoal, um bom protesista faz um encaixe confortável que não vai machucar. Mas para aquelas pessoas que moram em locais que são difíceis de acessar, boas clínicas com protesistas experientes, talvez valha a pena, porque nada pior para o amputado, e eu digo isso com propriedade, do que um encaixe que machuca a gente. Então agora vamos falar também dos lados negativos dessa cirurgia. A primeira, clara, é o que a gente pensa bastante, né, que é sobre o risco de infecção. Existe um pino saindo pelo osso implantado, atravessando a pele e ele fica exposto. Nessa área de contato que sela a pele em volta dele, é muito comum, sim, você ter infecção e ter que usar antibiótico para tratar essas infecções. Então você pode ter diversos tipos de infecção, você pode ter inflamação, portanto dor no local, né? Então a gente tem que entender que ao colocar um pino, né, ao implantar um pino de titânio, e ele atravessar a pele, ele ficar exposto, né, a diferentes ambientes, aumenta sim o risco de infecção. Inclusive, água do mar, né, um ambiente de praia, aumenta mais ainda. Então, se você é uma pessoa que hoje consegue usar sua prótese para ir no mar,
né? Com a osseointegração, esse risco aumenta bastante de infecção. Outro problema que não é fácil da gente ouvir por aí é nos membros inferiores, né? Então, um implante de osseointegração no fêmur ou na tíbia. Isso quem me falou foi o próprio Dr. Munged, né? Eu perguntei para ele, doutor, é muito comum quando eu caio apoiando no joelho, até para dissipar aquele momento, né, de força. Então eu apoio no joelho e depois eu rolo. É um movimento até que eu ensino os meus pacientes a fazer para cair com mais segurança. Agora, com a osseointegração, se você cai direto no joelho, então você tem ali aquele pino implantado no fêmur. Se você cai direto no joelho, ele mesmo me falou que a dor é terrível, né, e que não pode acontecer. Portanto, o alinhamento, geralmente, desses pacientes ósseo-integrados, ele vai ser um alinhamento muito mais hiperestendido, um alinhamento muito mais conservador, porque ele quer combater o joelho de dobrar, né? Então isso é um problema, porque tem joelhos hidráulicos principalmente, que são feitos para dobrar. Então imagina que você tem uma Ferrari, né, e você não pode passar da primeira marcha, por exemplo. As pessoas que têm joelhos eletrônicos, joelhos hidráulicos, elas querem dobrar esse joelho, elas querem masterizar a técnica e aproveitar tudo que ele tem disponível. Agora, com a osseointegração é muito comum hiperestender esse joelho, o que tira muitas funcionalidades bacanas, como flexão de apoio, por exemplo, que você vai encontrar em joelhos, por exemplo, 3R80, 3R85, C-Leg, o Rio-Knee, o Gênio. Então, é só entender que as quedas em cima do pino são muito preocupantes. Então, pessoal, com esses prós e contras, né, e até com algumas opiniões pessoais, eu queria concluir o vídeo o seguinte: para quem que é esse tipo de cirurgia? Na minha opinião, são para as pessoas que já tentaram de tudo com a forma tradicional de confecção de encaixes. E, novamente, tem que estressar isso. Se você tem um bom protesista experiente, geralmente a solução ela é muito boa. A interface ali do socket funciona muito bem, não machuca. Você tem ali uma questão de suor e tal, mas na minha opinião, se você tem conforto no seu encaixe, se ele não te machuca, não vale a pena passar por uma cirurgia tão traumática como essa por uma questão simplesmente de calor ou de suor. Existem formas da gente contornar problema de calor e de suor para que você não tenha que se limitar e correr riscos de infecção e riscos de queda, né, traumáticas com esse tipo de cirurgia. Então, a pessoa que eu recomendo o uso da osseointegração é aquela que já tentou de tudo e realmente não conseguiu. Quem são essas pessoas? Coto muito curto, difícil de fixar uma prótese, um fêmur ali de poucos centímetros, um húmero de poucos centímetros, a prótese ali, o encaixe está limitando o movimento, às vezes está usando cinta pélvica aqui, que limita o movimento. Essas pessoas que têm dificuldade de fixação e também de mobilidade, porque tem um coto muito curto, elas sim, você tem uma recomendação legal, talvez, aí tem que conversar com o médico ortopedista, da osseointegração. Ou seja, elas já foram numa clínica com protesista experiente, já colocaram o encaixe e ou ele está saindo, ele está caindo, ou ele está limitando muito o movimento. Essas pessoas pode ser, aí conversando com o especialista, que a osseointegração seja a melhor forma, a forma mais recomendada para eles. Nós amputados, nós tendemos a procurar soluções novas, a colocar nossa expectativa em soluções novas, ou seja, próteses ou tecnologias que a gente não tem, para resolver todos os nossos problemas, a tal da pílula mágica, né? Quando eu tiver aquele joelho, quando eu tiver aquele pé, quando eu trocar de encaixe, quando eu trocar de sistema de encaixe, quando eu fizer a osseointegração, aí sim eu vou andar. Pessoal, geralmente a gente tem que aproveitar o que a gente tem agora e muitas vezes, muitos pacientes que chegam aqui já poderiam estar andando, já poderiam estar usando os seus braços aí, membro superior, muito bem, só que colocam essa expectativa em algo que eles não têm, né? Então a minha sugestão é, venham conhecer aqui a nossa clínica, vamos dar uma olhada na sua prótese, ou se você ainda não é usuário, a gente faz as recomendações aqui mais assertivas e vamos fazer funcionar o que você tem, né? E aí para os pacientes que eu falei
que realmente não dá certo, que tem um coto muito curto, aí pode ser que a osseointegração seja uma boa para você. Mas até lá, use o que você tem, faça o melhor uso e, claro, muito importante, conheça profissionais experientes para ajudá-lo nessa caminhada. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o curtir, se inscreva no canal, comente aqui sugestões para os próximos vídeos e a gente se vê na próxima. Obrigado!